sou Flávio Calazans, Zanzans, e esse é o vídeo Kabbalah 2. Atendendo a pedidos, como foi também o vídeo da Kabbalah, o primeiro, nós vamos fazer um segundo vídeo agora respondendo às perguntas. Nós recebemos 3 perguntas. Quais são as perguntas? A primeira pergunta é se é possível usar a Kabbalah na prática. Né? A Kabbalah é a tradição oral judaica. Então ela é voltada sim para o uso prático, no sentido de que, vou dar um exemplo por mim. Quando eu fiz faculdade de Direito, eu tive Economia Política 2 semestres, Ciência Financeira 2 semestres, Direito Tributário, Direito Comercial, Direito Bancário, essas coisas tem dentro de Direito Comercial, e Teoria Geral do Estado e Tratados Internacionais, Direito Internacional Público. E é o seguinte, você demora para entender como são as teorias e como elas funcionam. Você tem que ler livros de introdução, fichar livros e tal, demora. Agora, se você pegar o diagrama da árvore da vida, lembra que no vídeo anterior, eu sugiro que vão ver o vídeo anterior, tem um que mostra o sistema econômico. O sistema produtivo, bancário, até a base de tudo que seria a economia de extração. Economia de extração, transformação e serviços se enquadram na árvore. Então, se eu conhecesse o diagrama, ou se o professor já desse o diagrama, explicasse o que é e desse o diagrama com a economia, ficaria muito mais fácil de entender. A mesma coisa para a Teoria Geral do Estado. O que é o chão de um país, o solo, o território? É o Malkut, é o reino, é a parte de baixo, a terra. Depois você vai ter o povo, você vai ter os sistemas comercial, o sistema industrial, os setores da economia, extração, transformação, serviços, e você vai ter o judiciário, as leis, o legislativo, o judiciário, executivo, toda uma estrutura que cabe nesse diagrama, que nós vimos também no vídeo da Kabbalah primeiro, esse diagrama mostrando teoria do Estado, mostrando até biologia, os animais, a árvore de Porfírio, enquadra aqui de gêneros e espécies, etc. Então, ela é um sistema, sim, prático, porque ela descreve o mundo enquanto criação de Deus. Se foi a vontade de Deus que criou a natureza, a physis, então você entende pelo diagrama que divide as etapas das emanações divinas, como que o mundo é a obra de Deus, que em hebraico é din, chama lógica. Din significa lógica, significa lei, no sentido de lei da natureza ou de lei mosaica, e significa o desejo, a vontade de Deus, a ação de Deus, a vontade de Deus. A palavra tem essas 3 traduções, din, D-I-N de navio. Então, dentro desse contexto, ela é extremamente prática, porque mesmo que você não acredite na religião, não acredite no Deus mosaico, Deus de Moisés, você entende a estrutura de um Estado, você entende a árvore da biologia, todas as árvores da biologia, você entende o sistema econômico, você entende o seu corpo, as glândulas e o funcionamento, você entende praticamente tudo que é do mundo, do Hili, da matéria, da viu-matéria, porque ela é uma energia, matéria é energia. E a energia é o pensamento de Deus, é o verbo, é a voz de Deus, o desejo de Deus. Nesse sentido, ela é prática. A outra pergunta era... É que a segunda pergunta, a primeira resposta também serve para a segunda, porque a segunda pergunta é se a Kabbalah pode ser utilizada em contextos não judaicos. E aí você respondeu. Sim, tanto que ela é usada em alquimia, é usada em astrologia, é usada em geomancia, é usada em vários outros contextos. A árvore da Kabbalah, a árvore da vida, ela é um diagrama que cabe em tudo, cabe no organograma de uma empresa. Aliás, é essa estrutura. Inclusive, mais pra frente, nós vamos fazer um vídeo sobre as caras. É como se fosse uma chave para o entendimento. Chave de entendimento, um molde. É um molde, você encaixa as coisas aqui. Se você entender como esse molde funciona, você encaixa as coisas aqui. Então você tem, no vídeo mais pra frente nós vamos ver as caravelas, as naus, as galeões espanhóis, os navios. O navio tem esse formato. O templo de Salomão tinha esse formato, os templos egípcios tinham esse formato, os templos mesopotâmicos, os templos indianos tinham esse formato. E é um arquétipo. E você vai entender que a estrutura de um navio tem esse desenho. A nave da igreja, chamada de nave, não é de graça. A Arca de Noé é esse desenho. É esse desenho, esse padrão. Então, sim, ela se enquadra em tudo.
A terceira pergunta, qual era? Vamos retornar as perguntas quando eu explicar aqui, mas a terceira pergunta era... Se a Kabbalah e a gematria, elas caminham juntas, e se você pode utilizar essas chaves, né, em conjunto, ou partes de uma junto com a outra. Elas são interligadas. Elas são parte de uma tradição. Kabbalah quer dizer tradição oral. Então elas são uma tradição oral, que é ensinada oralmente. A gematria também? Gematria é o que se chama numerologia. Sim. Então a gematria é a relação entre letras e números. É base para o entendimento do hebraico. Agora, você pode usar separado? Eu não uso gematria. Tem vários sistemas, 4 ou 5 sistemas de gematria, um mais complexo que o outro. E o sistema de permuta de letra número não é tão simples. Existe um modelo básico, mas ele se desdobra em outros modelos, com aplicações que eu não sei explicar, que são muito detalhadas. Como eu falei, eu conheço muito pouco. Eu estudo isso há uns 30, 40 anos. E eu tenho um grimório. No meu grimório existe uma divisão em 4 partes, eu vou explicar quando falar no outro vídeo do grimório, mas esse grimório tem vários anexos, tem 6 ou 7 anexos. Kabbalah é um anexo, porque ele não dava para encaixar no modelo, então ele entrou como fora. Então, sim, dá para usar separado. Vamos voltar para... Só uma coisa, parece assim, que você falou que você usa que você não usa muito a gematria. A gematria seria um caminho mais abstrato, não é? A Kabbalah é uma árvore, ela é orgânica. Sim, então você enxerga... muito mais fácil você entender. Sim. Aqui. Já a gematria, por ela só funcionar no hebraico, é o primeiro problema. Você lê o hebraico? Você fala fluentemente hebraico? Porque é o número das letras em hebraico. Não é qualquer letra. Não existe isso. Não existe isso. Se você usar o alfabeto fenício, não bate. Esse alfabeto que a gente usa vem do alfabeto fenício, né, fonético, de vogais e consoantes. Isso aí não é bem assim no hebraico. E a começar que o hebraico lê da direita para a esquerda, e o árabe também lê, o japonês, acho que o chinês também. Essas línguas são lidas da direita para a esquerda, tem até estrutura de leitura diferente. Então, não é o Romadi, a letra romana, você não consegue aplicar. Então é outra razão porque eu não aplico gematria. Eu teria que falar e entender muito bem o hebraico para conseguir aplicar. Então, para mim já é uma barreira muito grande, porque eu não é uma língua sagrada. As línguas sagradas são o sânscrito, hebraico, são as línguas das revelações, das tradições. O sânscrito, o hebraico, o latim e o árabe. O sânscrito, os Vedas, o Bhagavad Gita, o hebraico, a Torá, o Pentateuco, a Bíblia. O latim é a continuação dessa revelação, quando são escritos livros em latim. E o árabe por causa da revelação de Maomé. São revelações de visões divinas, então elas são consideradas línguas sagradas. No Oriente, o chinês é uma língua sagrada. Acho que principalmente por causa do Tao Te Ching, o livro do caminho, de Lao Tse. O mandarim? Não, é o cantonês. Cantonês. O mandarim é o antigo. Tá. Então, isso é um assunto que a gente pode desdobrar muito mais, mas eu pratiquei Wushu há muito tempo, muitos anos, aprendi muita coisa. No Wushu, trazendo seu chi, sua energia, mas isso é outro caminho, outra coisa, nem é objeto de vídeo pra gente. Vamos mais alguma pergunta? Pergunta sua? Não, vamos seguir. Bom, a manifestação da árvore da vida. Primeiro, a manifestação é a realização na terra, no elemento terra. São os elementos terra, água, ar e ar. E fogo. Terra, água, ar, fogo. Então aqui a manifestação em vermelho, terra, Malkut, essas são as sefirás, são as esferas da manifestação terra. Elas se sobrepõem com as esferas da manifestação água. Depois, na manifestação do ar, ela vai mais para cima, da arte, né? Uhum. E por último, ela pega só as 3 primeiras, um pouco de arte, o fogo. Então manifestação, formação, criação em ar e emanação em fogo, fogo do espírito, né? Que é essa mesma coisa aqui está desdobrado de outro jeito, mas é a mesma coisa. A manifestação, a emanação espiritual, a criação mental, a formação emocional e a concretização, a manifestação física. É a mesma coisa explicada de 2 modos diferentes.
São modos de estudar essa árvore. Ele dá uns prints depois aí e a gente vai ver. Aqui, seguinte, a questão do nome de Deus, que nós citamos no outro, mas foi bem por alto. O nome de Deus forma, esse é o nome sagrado, o nome de Deus, ele forma um corpo, cabeça, braços, tronco e pernas. Então você, cabeça, braços e ombros, tórax e pernas. Então você tem, a fonte de todo alfabeto é uma mão aberta criativa, o fogo do espírito. Os braços e ombros são a receptividade, o abraço. O princípio feminino reprodutivo, a janela, é a água. O tórax é o cravo que fica e reúne, o cravo da cruz de Cristo, por exemplo, é o ar. Esses são elementos, são símbolos alquímicos deles, o ar. E por último, as pernas são o receptivo, que é a síntese dos anteriores, a manifestação dos anteriores, a terra. Então o nome sagrado é o tetragramaton. Esse é o tetragramaton, as 4 letras sagradas. Por que 4? Porque essas 4 são a base de todos os quaternários. Agora precisa dar zoom. Nossa. Aqui você tem o nome de Deus, aqui tem as bolinhas da Sefirot, da Cabala, aqui você tem os 4 naipes do tarô. Paus pega fogo, então é o cabeça, o espírito. Os espadas, é o barulho da espada no ar, é o ar. Copas é a água, é a parte do útero, bexiga, rins, é a parte de água. E a terra é o ouros, água, são os 4 naipes do baralho. Na esfinge é o leão, o homem, a águia e o touro. São os 4 evangelhos também. Aqui estão os símbolos deles. Os elementais são a salamandra do fogo, o silfo do ar, a ondina da água e os gnomos da terra. Nas estações do ano, eles são o verão, primavera, outono... Mas só você pôr na mesa e apontar? Sim, é bem boa ideia. Das estações é primavera, verão, outono e inverno. Na alquimia é o mercúrio, o enxofre, a água e o sal, os cristais, os sais. Ousar, saber, calar, querer. É um lema místico. Você ousa, você sabe, porque você está usando, você se cala e você tem a força de desejos. É os martinistas, o homem de desejo, o querer, a vontade, o coração. Os pontos cardeais são sul, leste, oeste e norte. Os anjos são Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Auriel ou Uriel. Que é isso aqui? Né? Não consigo ler a letra. Fases lunar. Fase lunar. Lua cheia, lua crescente, lua minguante e lua negra. Vê que está formando os quaternários. Dos nomes de Deus, o Deus cortado, o Deus partido, como Osíris, ele dividido, ele forma esses quaternários. Então as fases da lua, as notas musicais. Fá, mi, ré, dó. Aqui também outro provérbio místico. Ação, mente, emoção e dinheiro. Os signos do zodíaco, então os signos de fogo, os signos de água. De ar. Os signos de ar, é o pulmão, os signos de água e os signos de terra. Então aqui está água, ar, terra e fogo. Então, o zodíaco inteiro enquadra em 4 divisões de água, ar, terra e fogo. Os deuses egípcios, Sete e Tifon, ou Tifon, Sete é o deus que vai matar Osíris, Tifon é a serpente devoradora, Horus, o filho de Osíris, o próprio Osíris e a esposa Ísis. Então cabem os quaternários dos deuses egípcios. Cabem as raças, raça negra, amarela, vermelha e branca. Cabe em Jung as funções jungianas, intuição, pensamento, sentimento e sensações. Sensações lá embaixo, no corpo, né? E são no Evangelho Marcos, Mateus, João e Lucas. E que forma tarô. O baralho tarô. Aqui tem mais algumas anotações mostrando a cruz, tal, o trevo de 4 folhas. Por que o trevo de 4 folhas é tão sagrado? A coluna e a viga são em arquitetura ativo e passivo, são ativo e passivo, que vão formar a cruz. Aqui também as divisões da cruz, coragem, experiência, prudência e poder, formando a cruz. E assim, aqui de novo estão os 3 com as divisões masculino, feminino, ativo, passivo. Essa é uma parte do meu grimoire, do meu grimório. Na esfinge aqui detalha mais a esfinge, água, touro, leão e homem, as funções deles. Tal. Mais para vocês verem o que quer dizer, o porquê que são as 4 letras e as 4 blocos da árvore, para ficar mais claro. Gematria. Eita. Gematria. São 3 letras mães.
ar, água e fogo, que elas vão se manifestar na Terra. As 12 letras simples são o zodíaco. A fala, o pensamento, que tem a função e o signo. Ares, touros, tal, a pessoa vai ver depois. Então as letras aqui do lado. E as 7 letras duplas são as oposições, as dimensões e os planetas deles, com as funções. São os 7 furos na cabeça, 7 notas musicais, 7 dias da semana, todos os setenários se encaixam aqui, todos os 12 são os 12 tribos de Israel também, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, os 12 pares de França, os 12 meses do ano, os 12 trabalhos de Hércules, e etc. Então você vê como tudo se enquadra. Essa é a parte de geometria básica, que é você separar em 3 blocos: letras mães, as matrizes, as duplas e as simples. E aí elas têm esta é a ordem delas. Essa é a ordem: as 3 mães, as 7 duplas, as 12 simples, com os planetas, a função desses planetas, o atributo do planeta. Mais para baixo você tem os zodíacos, os signos, com os atributos, as cartas do tarô. Repara que estão os nomes: bobo, enforcado, julgamento, são os nomes das cartas do tarô, atribuídas a cada uma das 22 letras, formando... Essa é uma coisa adiante, mas com aprofundamento. Essas são páginas do anexo do meu grimoire. Aqui está na numerologia, a geometria mesmo. A letra 1, a letra 2, a letra 3. É aquilo que você viu antes, separadinho, bonitinho, tudo tique-tique, separado e explicado. Aqui está na ordem numérica. Vê que fica tudo misturado. Você tem letra mãe, letra mãe, letra mãe, uma no começo, uma no meio e outra no fim. Você tem letras simples, letras duplas, também alternadas. Então, e aqui está a pronúncia de cada uma dessas letras. E a numerologia dela, o princípio, a numerologia. Isso é a geometria. Disso vai ter 3 ou 4 sistemas de substituição desses números, de leitura desses números. Então você vê que a coisa é para ser estudada nessa ordem, mas ela está com essas divisões, que são os quaternários, que são essas divisões. Então é por isso que não dá para você tirar a geometria da Cabala, porque da Cabalá, porque é uma coisa só. Elas vão se enquadrar dentro. Aqui nós vimos no outro vídeo isso aqui, está em outra ordem, as 3 letras mães, o que elas significam, as 7 letras duplas e as 12 letras simples com o signo embaixo. Nós vimos essa imagem no outro vídeo. Aqui, para você ficar pirado mesmo, eu tinha falado dessa... Nós falamos dessa flor, falamos da rosa, cruz, e agora está aqui a rosa enorme para você ver. É a mesma coisa. A rosa dá mel às abelhas. A rosa, 3, 7, 12, formando 22. 3 letras mães, 7 planetas, 12 signos. As camadas do botão, da primeira camada e da última camada, formam isso. A rosa é o êxtase ou o prazer, e os espinhos são a dor, a agonia. A rosa dá mel às abelhas. Rosa dá mel, ápidos. Então, essa aqui é a rosa cruz, o que chamam de rosa cruz. Essa aqui é o alfabeto. A rosa mística. A rosa mística, na alquimia, a rosa rubra, a rosa alba, a rosa branca e a rosa vermelha. E aí, a árvore mesmo. O que diabo que é essa árvore? Diabo não, porque é Deus, né? Vamos dar. Diabo é o quilipote, é o buraco. Nossa. É por aqui. Esse é o nome hebraico dela. Não consigo. Consegui. É que tem o brilho na tela. As 3 primeiras. Aqui são as emanações, acima. Aqui as 3 primeiras. O primeiro triângulo é a Trindade. Tem o nome das Sefirá, Keter, Rokhmah, Binah, e o que elas são. O que elas significam. Depois tem o Hadat, que é o abismo, que é o buraco para onde você vai, para o desperdício de energia espiritual, para aquele pote, para o inferno. Os 7 dias da criação. E por último, a conclusão, Malkut, o reino, a terra. Aqui elas estão na ordem. 1, 2, 3, sempre em zigue-zague, né? 1, 2, 3. Isso aqui é a explicação, primeira explicação da árvore. E os caminhos entre as árvores são os 22 letras do alfabeto. Não está nesse desenho, mas aparece nos outros. Essa aqui, os 22 caminhos são esses 22 risquinhos. Eles podem ser lidos como mundos, como os 4 mundos. Eles podem ser lidos como as 3 tríades. Eles podem ser lidos como os 3 pilares, ou como os 7 planos, 7 camadas. São modos de você desdobrar essa árvore para o estudo.
outro modo de desdobrar, e ela se enquadra, incluindo os encaixes, na menorá. A menorá é a árvore da Cabala, a árvore da Cabalá. Menorá é aquele candelabro judaico que tem nas sinagogas e tal. Tem um desenho aí. Tem desenho, vocês procuram procuram no Google esse nome aqui, com esse H no fim, menorá, que aí você encontra, que aí você, olhando a ele, você vê onde estão. Quer dizer, usando esse candelabro, você ensina para uma criança, um judeu ensina para uma criança a árvore. Ele mostrando o que é cada um, vê, até da arte tem, até o buraco tem, como ela se desdobra na árvore. Aqui outro modo de estudar a árvore são as colunas e os triângulos sobrepostos. Um é feminino, o outro é masculino e o do meio é neutro. Então a tríade intelectual, a tríade moral, ética e a tríade física, da natureza, physis. E Malkut, o reino. Aqui eu estudo em colunas e em triângulos sobrepostos. Aqui é um desenho medieval dela no corpo, outro desenho medieval dela para ensinar, como árvore mesmo, uma palmeira para ensinar as crianças. Aqui são os desdobramentos, como eu falei, da cruz. Aqui estão as funções delas em triângulo e em cruz, que você dobrando essa cruz você forma um quadrado. E aqui estão os símbolos alquímicos e as respectivos desdobramentos dela. Essa é meio longe para explicar. Já tinha mostrado isso na outra oração do Pai Nosso. Pai Nosso é Keter, a coroa, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Agora mudou para ofensas, né? E não nos deixeis cair em tentação, da arte, né? É a ligação entre a água e da arte. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Realização Malkut, o reino, a terra, a matéria construída. Ela também está... Que seja feito. Seja feita a sua vontade. Também está nas chagas de Jesus. A árvore encaixa. A árvore também se encaixa porque ele era judeu e ele está cumprindo uma profecia. Então, aqui já é o Teiji, o Tautequim, e outra coisa que é a lebre, é um símbolo alquímico. É que aí para explicar isso aqui não daria é mais alquimia. Bom, eu acho que seria isso que teria para dizer. Realmente, acaba lá, dá para você ficar fazendo 20 vídeos. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde as perguntas. E esse vídeo eu fiz mais para detalhar um pouco mais o que elas são. E é um negócio, você quer estudar isso? Vai ler livros a respeito. Não é impossível num vídeo. É impossível de ensinar isso tudo num vídeo. Como você viu no anterior e está vendo nesse, por mais desdobramentos que se faça, tu viraria um curso. E eu não tenho habilitação para um curso desse. Eu não sou judeu, eu não sou praticante do judaísmo, eu não conheço o alfabeto hebraico, não falo hebraico. Então o que eu posso fazer é mostrar a árvore, mostrar como eu uso e como você pode usar. Você pode usar para estudar qualquer assunto. Biologia, teoria geral do Estado, ciência política, economia, finanças, sei lá, tudo. Alguma pergunta a mais? Não, e como um sistema simbólico, né? Muito estudo, muita meditação. Sim, você tem que parar e ficar olhando, pensando, e você começa a perceber relações. Existe uma unidade do conhecimento, que é o que eu falei no outro vídeo, o objetivo central do outro vídeo era esse. Existe uma unidade do conhecimento, é possível alcançar essa unidade, e isso se chama verdade. Quer ver um exemplo de verdade? A verdade é relativa, porque Marx o disse. É o seguinte, quer ver um exemplo de verdade relativa? Você está aqui, você está respirando, você está vendo esse vídeo? Isso é mentira ou é verdade? Se você está vendo esse vídeo, não dá para ser relativo. Não dá para você fazer a dúvida cartesiana, será que eu estou aqui mesmo vendo esse vídeo? Não, existem coisas que estão acima disso. Então existem verdades, sim. Existe por detrás dessas verdades uma unidade do conhecimento. Tem um exemplo que o Olavo de Carvalho dá no livro A Filosofia e Seu Inverso, que eu já falei disso antes, é o caleidoscópio. O caleidoscópio é um brinquedo de criança que é um tubinho que você olha com os vidros, que você olha contra a luz, e dentro tem uns caquinhos de vidro e uns espelhos dentro. Conforme você vai girando a ele, sacudindo os espelhos vão formando um mosaico, vão se sobrepondo, vão formando cores. Aí o que o Olavo fala? Cada uma desses vidrinhos, tem vidro de todas as cores lá dentro, branco, amarelo, azul, verde, violeta. Cada um desses vidrinhos é um sistema simbólico.
É a Cabalá, é a alquimia, é a quiromancia, é a astrologia, é a geomancia, é a heráldica, é o que você falou? Tarô. É o tarô, tudo isso está unificado. O que ele fala o que quando você sacode e ele se sobrepõe, você mostra as sobreposições, os nexos. E o que está atravessando eles todos é a luz de Deus, é a sabedoria divina, o Sofos, a Sofia, a Raja Sofia, a sabedoria sagrada. Então a sabedoria divina que seria a luz que atravessa isso tudo. Lembra que em sânscrito, Dia é dia. E Dia também é um termo aplicado para se referir a divindades. Então quando você fala Deus, você está falando etimologicamente dia, luz, calor, vida. E noite é quando o sol sai, o sol se afasta. Por isso que o primeiro monoteísmo do Akhenaton, do Amenófis IV, que muda de nome para Akhenaton no Egito, é do disco de Aton. Inclusive o sol no egípcio tem 3 etapas. Ele é o sol da alvorada, do nascer do sol, é o sol do meio-dia quente, abrasador, e é o sol do poente, que é uma trindade, que são as 3 letras mães do hebraico, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e são todas as trindades. Então existe uma unidade do conhecimento, e quanto mais você aprofunda, mais você estuda, você vai ver na palma da sua mão os planetas, você vai ver nos dedos os planetas, esse anel está no dedo de Mercúrio, então você vai ter funções sobrepostas a funções, sobrepostas a funções. A árvore é um diagrama que explica isso, ela te ajuda a entender a unidade do conhecimento. Ao menos para mim ela serviu nisso. Então ela pode servir para você perceber isso, que existe em verdade sim. Quem diz que verdade é relativa está mentindo, isso é mentira, não é verdade. E existe uma unidade nisso tudo. Isso tudo parece ter sido feito por uma inteligência. Ele tudo se organiza, se articula de um modo que é impossível ser o acaso. Com o livro do Jacques Monod, Acaso e Necessidade. Se é relativo, não é verdade, né? Se é relativo, deixou de ser verdade. É dúvida. Sim, existem os estados da mente em função da verdade. Existe o nécio, o ignorante, existe a dúvida, existe a certeza. A certeza tem subdivisões, certeza absoluta, certeza parcial. Você tem várias classificações filosóficas disso em teoria do conhecimento, até em lógica também. E é o tal negócio. Você vai aprofundar isso daí e você vai encontrar seu caminho. Meu caminho foi pelo tarô. Meus pais, como eu estavam comprando móveis, eu estava com o saco cheio, era pequenininho, me deram dinheiro, fui na banca de jornal, não tinha nenhum quadrinho, comprei uma revista. Estou folheando a revista qualquer de banca, só falava de tarô. Aí eu olhei aquelas figurinhas, aquelas cartas, fiquei apaixonado por aquilo. Recortei as cartinhas, fiquei brincando com elas. E através do tarô, das figurinhas do tarô, eu fui chegando nisso tudo. Cheguei na Cabalá, cheguei nessa estrutura de que essas cartas são os 22 caminhos da árvore. E essas cartas são as fases alquímicas, são a astrologia, isso é tudo. Você viu que encaixa a astrologia, encaixa os planetas, encaixa tudo aqui. 7 notas musicais, 7 furos na cabeça, naquele gráfico dos quaternários, que é um gráfico que eu estou montando ainda, você vê que o negócio vai embora. Você vai encaixar. Quando você vai estudando algum quaternário, ele encaixa. Você percebe que ele tem um encaixe, tem uma estrutura. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.